a natureza humana de Cristo, pré ou pós-lapsariana. Ou seja, Jesus veio a este mundo com a natureza semelhante à de Adão antes da queda ou depois da queda? O que você acha disto? Olá, tudo bem com você? Tudo na paz de Deus? Que ótimo! Esse tema foi alvo de grandes discussões na história do cristianismo. Inclusive os primeiros apóstolos, os pais apostólicos, discutiram o tema e o mesmo foi levado para o Concílio de Nicéia. E havia um grupo então que dizia que Cristo ser 100% humano. Outros diziam que ele era 100% divino. O Concílio de Nicéia, ao tratar do assunto, definiu como 100% divino e 100% humano. Nesse Concílio de Nicéia, que ocorreu em 325 depois de Cristo, para esse concílio Cristo era divino humano e possuía uma natureza sem qualquer vestígio do pecado, ok? Mais tarde, o tema voltou a ser alvo de grandes discussões. No Concílio de Calcedônia, em 351 d.C., um novo componente foi acrescentado ao tema. Foi dito, a natureza humana de Cristo era pré-lapsariana ou pós-lapsariana, ou seja, com pecado ou sem pecado. O tema foi definido que Jesus era 100% sem pecado naquele concílio. Entretanto, na sequência do tempo, na Idade Média, o tema já não foi discutido. Na Idade Média, o tema Cristologia não foi alvo de discussão, mas soteriologia, ou seja, doutrina da salvação. Isto foi enfatizado no período da Idade Média. Entretanto, na Renascença, aí a partir do século XVIII, da nossa era, logicamente, a discussão sobre cristologia voltou a ser alvo de fortes debates. Cristo tinha uma natureza humana pré ou pós-lapsariana. Este foi o foco da discussão no período então da Renascença. E entre agora os pioneiros da Igreja Adventista, qual foi a definição deles? Para os pioneiros adventistas, todas as nossas crenças foram assim amplamente discutidas e definidas. Entretanto, houve alguns temas que só veio a entrar no palco das grandes discussões posteriormente. E inclusive, segundo um teólogo adventista chamado Tim Poirier declara que de 1890 a 1950 houve duas interpretações distintas no Adventismo sobre a natureza de Cristo, a visível e a invisível. Inclusive, esse autor apresenta o tema e está ali na revista Ministry, dezembro de 1989, páginas 7 e 8, ele se apresenta desta maneira. E esse tema veio à tona entre os adventistas pela primeira vez com Elliot Waggoner, em 1889. Waggoner afirmou que Cristo nasceu com tendência pecaminosa, como qualquer outra criança nasceu, ok? E está na revista Sign of the Time, 21 de setembro de 1889, página 39, citado no livro Questões sobre Doutrina, na página 440. Também na Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1895, Alonso Jones ensinou que a natureza de Cristo é precisamente a nossa natureza. Dizia ele, em sua natureza humana não há nenhuma partícula de diferença entre Jesus e você.
Todas as tendências para o pecado que existem na carne humana estavam na carne de Cristo. Tá certo? É assim afirmava Johnny. Porém, Ellen White rebateu esse argumento. E ela então escreveu uma carta para o pastor Becker, W.L.H. Becker, que estava na Tasmânia, em fevereiro de 1896. E ela então declarou: sede cuidadoso, extremamente cuidadoso em como tratais a natureza humana de Cristo. Não o apresentes diante das pessoas como um homem com propensões para o pecado. Ele é o segundo Adão. O primeiro foi criado um ser puro, não contaminado pelo pecado, sem uma mancha de pecado sobre ele. Ele podia cair, e de fato caiu, através da transgressão. Por causa do pecado, sua posteridade nasce com inerente propensões para a desobediência, dizia Ellen White. Mas Jesus foi o Filho único, unigênito de Deus. Ele tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todos os pontos como a natureza humana é tentada, mas nem por um momento houve nele uma inclinação maligna. Ele foi assaltado por tentações no deserto, como Adão foi assaltado com tentações no Éden, mas não houve nele uma inclinação maligna. Ellen White declara na carta 8 de 1895 e no livro Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 5, na página 1128, destaca esta colocação de Ellen White. Você está entendendo? Está entendendo como o assunto veio de forma controversa? Ellen White, por um lado, fazia um pronunciamento, uma declaração, porém teólogos afirmavam de outra maneira. E aí, na década de 1940, Ellen Andreasen, que era um excelente e um dos proeminentes teólogos na época, ele construiu, com base em argumentos de teólogos anteriores, como Wagner, Jones, Prescott e outros, ele construiu uma teologia da última geração. Ele descreveu que Cristo também tinha tendências pecaminosas. Você está vendo? E de acordo com Andreasen, a geração final teria que fazer o que Cristo fez. Isto é, demonstrar ao universo ser possível viver uma vida impecavelmente perfeita. E assim, queridos, esta teologia cresceu no meio adventista. E tinha-se como certo que Jesus tinha tendência pecaminosa. Ok? Então, esse assunto passou a ser aceito de forma tão ampla que nem era necessário mais argumentação na literatura adventista. Porém, na década de 1950, cerca do ano 1957, um pastor adventista ouviu, inclusive era um presidente de uma associação nos Estados Unidos, e ele ouviu um pregador presbiteriano, Donald Gray Benhausen. Benhausen pregou um sermão muito interessante, e o pastor adventista mandou uma carta parabenizando. E o pastor Benhausen pensou: como pode um adventista elogiar um sermão de um protestante? Vou chamá-lo para uma conversa. E então houve essa conversa, houve aceitação, e Donald disse: vou levar comigo um amigo. E o pastor adventista disse: vou levar também amigos. E assim Donald levou um teólogo, um elemento que estava fazendo doutorado, e o tema era caçador de heresias. O seu nome, Walter Martins. E o pastor adventista levou Roy Allen Anderson, Edwin Frum. Esses estavam presentes na conversa. E em um momento, Martins afirmou: vocês adventistas pregam heresia, vocês são a seita. E então o Dr. Frum perguntou:
Mas com base em que você afirma isto? E então o Martins respondeu: se Jesus tinha uma natureza humana pecaminosa, então necessariamente ele deve ter sido um pecador. E se Cristo foi um pecador, então nós não temos um Salvador. Ele precisava de sangue expiatório também, se ele foi pecador, e não poderia, consequentemente, expiar os nossos pecados. E assim, queridos, esse assunto gerou uma crise muito grande, uma crise grande. E assim você pode ver até aqui que duas interpretações sobre a natureza humana de Cristo havia na história adventista. A interpretação visível, estabelecida por Johannes Wagner Prestotis em meados de 1890, e a interpretação invisível, que ficou restrita a cartas e periódicos de Ellen White não publicados, certo? E agora, na década de 1950, explodiu. Agora, Donald Martins fez aquela crítica, e então Fromm disse: vou lhe dar uma resposta por escrito, pode ser? E então houve esta resposta. Foi preparado um livro intitulado Questões sobre Doutrinas. E quando este livro veio à tona, quando foi publicado, foi distribuído para diversas partes do mundo, o livro gerou uma grande crise. Porque textos de Ellen White como este que eu vou ler para você, gerou problema, polêmica e assim por diante. Ellen White dizia: ninguém diria que Cristo era exatamente como as outras crianças. Cristo não poderia ser apresentado diante do povo como homem propenso ao pecado. Ele nasceu sem ter em si um vestígio de pecado. Para Andreasen, este novo ensino havia levado a denominação a uma grande crise. E então Andreasen agora disse: ninguém pode reivindicar, crer nos testemunhos e também acreditar na nova teologia de que Cristo estava isento das paixões humanas. Você está entendendo isto? E esse assunto não parou por aqui. O assunto continuou na história da Igreja Adventista. Foram preparadas lições da escola sabatina com essas duas vertentes, com essas duas formas de compreensão. Na lição da escola sabatina, por exemplo, no primeiro trimestre de 1983, o autor Norman Gulen destacou que Cristo é o nosso substituto. Pecado não é apenas atos, mas separação de Deus. Quanto à natureza física, Cristo é semelhante a nós, mas quanto à natureza moral e espiritual, era semelhante a Adão antes da queda. Assim descreveu Gulen na lição da escola sabatina. Por outro lado, na lição da escola sabatina do quarto trimestre de 1984, Herbert Douglas apresenta o conteúdo da seguinte forma: Cristo devia tomar nossa natureza caída para ser o nosso exemplo. Para bem compreender a natureza humana, era necessário perfeita identificação dele com o homem. E assim colocava Jesus identificando-se com a pecaminosidade humana. E agora, Pedro Apolinário argumenta que quando dois pontos de vista conflitantes são apresentados, é nosso dever aceitar o mais coerente com o assim diz o Senhor. Você está entendendo? E o problema foi intensificando, porque teólogos agora que participaram de encontros debatendo o assunto na década de 1950, agora se calaram diante da posição que a igreja estava tomando, que Cristo não tinha nenhum vestígio do pecado. E esses teólogos agora, na década de 50, se calaram. Colin Stanley, o irmão dele e muitos outros se calaram e entendiam e aceitavam que Jesus tinha natureza pecaminosa.
Por outro lado, o livro Questões sobre Doutrinas estava declarando, preparado pela Conferência Geral, estava declarando que Jesus não tinha natureza pecaminosa. Ele é o nosso exemplo, mas acima de tudo, ele é o nosso substituto. E nesse ponto, então, quando esses líderes se aposentaram na década de 80, eles se tornaram agora líderes de instituições independentes, que eram muito louváveis, que eram muito interessantes. Porém, com seus ensinos e pontos de vista e pressupostos, eles agora começaram a disseminar a dissidência, criticar a igreja porque havia se apostatado, que estava com a nova teologia, que a igreja seguiu uma bifurcação a partir da década de 50, e assim esses teólogos agora formaram instituições como o Instituto Heartland, Hope Internacional e outras instituições que foram agora divergentes, lançando críticas contra a igreja adventista, querendo formar uma igreja dentro da igreja adventista do sétimo dia. E esses movimentos têm causado sérios danos para a igreja adventista. E muitos sinceros não pesquisam devidamente e entram em caminhos também tortuosos e complicados e críticos para com a igreja adventista. Nós vamos gravar um próximo áudio destacando agora a harmonia entre os dois pensamentos, pré-lapsariano e pós-lapsariano. Que Deus lhe abençoe, que você se firme no assim diz o Senhor, dentro da Bíblia e do Espírito de profecia. Amém?